Conexões. Distribuição de DAC. Apesar das aparências, este programa não é sobre carros. Solte a maçã. Café, por favor. Você sabe, há mais de 150 anos, uma das maiores instituições científicas do mundo foi criada com dinheiro do filho ilegítimo do Duque de Northumberland. Um sujeito cujas qualificações científicas incluía descobrir um modo melhor de fazer café. Estranho, mas real. Antigamente era bem diferente. Qualquer um podia ser cientista, como este sujeito chamado Smithson, que doou cerca de 2 bilhões de dólares atuais aos Estados Unidos porque o país precisava da luz do conhecimento. Irônico, pois este programa se encerra com o conhecimento da luz. Aqui está o lugar que leva o nome de James Smithson, o Smithsonian. Alguns dados. 140 milhões de coisas nas coleções do museu. Mais de 25 milhões de visitantes por ano, todos iluminados pelo conhecimento. Smithson teria aprovado isso. E projetos de pesquisa em todo o mundo, incluindo esta escavação arqueológica no Oriente Médio para pegar tesouros e um bronzeado. Falando nisso, além do café, Smithson fez muito pelas queimaduras de sol, ervas venenosas, cosméticos, assaduras, acne, fotocopiadoras, pneus e cerâmica, que é onde usamos a mistura desse frasco. Smithson a descobriu quando pesquisava minerais na Inglaterra e deu de cara com isto. Chama-se calamina e está nessa loção que é feita com uma forma de cristais. É ótima para quem tem algum tipo de queimadura de sol ou assadura. Mas há algo muito estranho na calamina. Agora, uma breve explicação de tudo o que você precisa saber sobre cristais. E garanto que será eletrizante. Em 1880, 2 físicos franceses descobriram o incrível segredo de cristais como este. Se você cortar um pedaço e aplicar pressão, o cristal muda seu formato de leve e, com isso, emite uma carga elétrica. Quanto mais pressão você aplica, mais carga elétrica ele emite. E ele também faz o oposto. Aplique uma carga elétrica e ele muda de forma. Quanto maior a carga elétrica, maior é a mudança. Mas o que podemos fazer com isto? Junte 2 fatias de cristal e eletrifique uma. Ela muda de forma. Aperta a outra e gera eletricidade. A mesma carga que afetou a primeira. Se o primeiro cristal é afetado por um campo elétrico, o segundo vai reagir. É como uma pequena bateria. Não saia daí, e logo verá que esta é uma história de gênios, paixões e comportamentos, que pode ser descrita como boêmia. E não apenas de uma forma só. Porque um daqueles irmãos franceses que trabalhava com cristais, chamado Pierre, casa-se com uma garota polonesa chamada Marie. E ambos adoravam algo que existe onde eu estou agora, no fundo de uma mina na República Tcheca, com esta água levemente radiativa. Era aqui que eles obtinham a matéria-prima para criar sua pequena fonte de eletricidade que alteraria o mundo. O material vem daqui, as montanhas no norte da República Tcheca, na Boêmia. E sai dessas montanhas às toneladas. Aqui está, é chamada de Pet Blenda. Antes que aquele casal se interessasse por isso, era usada em cerâmica. E é extraída aqui, próximo da cidade de Yakimov, logo ali. Aliás, o uso de Pet Blenda para colorir cerâmica tem algo a ver com vitrificação e nada a ver com a minha história. Então, vou deixar para lá. Em 1896, um alemão, Roentgen,
assombra o mundo científico com uma das maiores descobertas que alguém já viu. E é para se ver através. O raio-x. Todos começam a trabalhar com isto, procurando outros raios misteriosos e o que se poderia fazer com eles. Em poucas semanas, um francês repete a proeza, mas descobre algo ainda mais assombroso. O que ele faz é mexer com aquela coisa que eu mostrei agora há pouco. A petiblenda ou uraninita. Uma das coisas que se faz com uraninita é o urânio. Acontece que se você colocar um objeto entre o urânio e uma placa fotográfica e apagar todas as luzes, logo depois haverá uma sombra do objeto na placa, como se o urânio tivesse emitido algum tipo de luz misteriosa. O que aquele francês descobre é que o urânio solta uma leve carga no ar à sua volta. Mas isso não é importante e não tem nada a ver com os excitantes raios misteriosos. E o francês ignora essa parte. Mas aquele casal franco-polonês que mencionei, Marie e Pierre, sobrenome Curie, não. Eles estavam usando aquela pequena bateria elétrica, certo? Em 1898, os Curie produzem concentrados de vários tipos com fervura e destilação. E uma das coisas que eles usam é a uraninita. E a pequena bateria elétrica deles revela uma forte carga elétrica no ar, ao redor do material. Uma noite, eles vão ao laboratório e a amostra está brilhando no escuro. O mundo ganha radioatividade e eles ganham o prêmio Nobel. Logo, todos decidem que a água levemente radiativa é boa para a saúde. Por falar em saúde, infelizmente, Pierre, o marido de Marie, é morto por um caminhão pouco tempo depois. 5 anos mais tarde, a viúva Curie manda sinais de sua solidão ao seu assistente de laboratório, Paul Langevin. Ele entende a mensagem e logo os dois já estão íntimos. É um escândalo nacional. Naquela época, as viúvas não deviam transmitir esse tipo de sinais a homens solteiros. Mas, considerando o que Langevin fará com o cristal dos Curie, receber sinais é a sua especialidade. Isto é o que Langevin fez com o cristal. É assim que este caçador de submarinos sabe como soltar cargas de profundidade na hora certa. Porque graças a Langevin e o que se chama de sanduíche Langevin, o navio sabe que está passando sobre um submarino inimigo. É assim. Preso à quilha do navio encontra-se um pequeno domo. Dentro dele, o sanduíche Langevin, que eu mencionei. Uma fatia de cristal entre 2 placas de aço. Lembre-se de que o cristal muda de forma quando recebe uma carga de eletricidade. Quando isso ocorre, as vibrações causadas pela mudança de forma do cristal fazem as placas de aço vibrar também. A vibração é forte e emite ondas na água à volta do domo. Assim, as ondas vão em todas as direções e, se atingirem algo como um submarino, voltam criando pressão no cristal e produzindo eletricidade. É isso que gera aquele som que identifica a presença do submarino sendo caçado. O sanduíche Langevin fica conhecido como sonar e no início da Segunda Guerra Mundial torna difícil a vida para os submarinos alemães que atacam os comboios, ajudando os aliados a vencer a Batalha do Atlântico. Ao final da guerra, graças ao sonar, os aliados afundaram ou apreenderam 782 submarinos. Apesar disso, os submarinos foram mortais, pois mais de 23 mil embarcações foram afundadas entre 1939 e 1945. Mas esta aqui escapou deles, o USS Jeremiah O'Brien, o único do seu tipo ainda inteiro, e está ancorado em São Francisco como atração turística.
É um tipo especial de navio criado para transportar suprimentos e tropas até a Europa, enfrentando tempestades e submarinos. Não é muito impressionante, certo? Você deveria ouvir o que falavam dele na época. Quando o projeto de construção desses navios foi anunciado, o presidente Roosevelt disse que eram, abre aspas, patinhos feios, fecha aspas. Pior ainda quando foram lançados. Não tinham antenas de rádio, equipamento de combate a incêndio, geradores de emergência ou rádios nos botes salva-vidas. Na guerra, o que vale é produzir rápido e, acima de tudo, produzir barato. Barato por ser padronizado. Cada navio era idêntico ao outro. Você passa de um navio a outro sem perceber. E isso porque ninguém havia construído um navio assim antes. O estaleiro que construiu o Jeremiah parecia-se mais com uma montadora de carros. Era uma linha de montagem para as 30 mil partes que vinham de 30 estados. Bem, vamos recapitular. Estamos montando navios na guerra porque a bateria de cristal dos Curry foi usada por Langevin para criar o sonar que ajudou a derrotar submarinos alemães que atacavam esses navios, que eram montados mais rápido do que os alemães conseguiam afundá-los. O primeiro navio demorou 257 dias para ser construído. Em 1942, cada navio cargueiro era feito em 15 horas e meia. Transportavam 9.000 toneladas, velocidade 11 nós. E ninguém acreditava que durariam mais de 5 anos. Mesmo que um submarino não os afundasse. No total, 2.710 dessas banheiras foram construídas, ajudando a salvar a Grã-Bretanha e milhares de vidas. Obrigado. O primeiro desses navios a ser lançado chamava-se Patrick Henry. E esta classe de navios era chamada Liberty. Se olharmos de perto, veremos por que em 1940 construir um navio assim era um risco calculado. E por que eles o faziam tão rápido? Eles usaram uma técnica de construção inédita na época. O Liberty é totalmente soldado. Por isso, esse navio foi tão importante na Segunda Guerra Mundial. A soldagem de placas é mais rápida do que juntar as partes com rebites, mas não tão forte. Soldagem com oxiacetileno. O oxi vem de oxigênio e acetileno eu explico já. Misturar acetileno e oxigênio cria uma bela chama. Ela queima a cerca de 4.000 graus centígrados, 1.000 graus mais quente que qualquer outro gás. Ela é ótima para soldar o aço usado nos cargueiros Liberty. O Jeremiah O'Brien é como uma única peça. Estar a bordo dele é uma experiência teatral. Por falar em teatro e acetileno, voltando a falar dele, é o acetileno que leva à criação deste objeto que muda a vida do teatro. E a razão da expressão luzes da ribalta entrar em nosso vocabulário, porque esta coisa curiosa é uma luz de arco voltaico. Certo. Agora vejamos um pouco da misteriosa química do século XIX. O gás acetileno é produzido com um pouco de água em carbeto de cálcio, o que alguém descobriu quando aplicou uma corrente elétrica de alta voltagem numa mistura de calcário e carvão coque. A corrente passa por 2 elementos de carbono e o efeito é um tipo de fornalha de arco voltaico. Isto opera no mesmo princípio. Vejam. Passamos a eletricidade pelos 2 elementos de carbono, eles são levemente separados e é hora de pôr os óculos escuros. Esta é a luz mais brilhante já criada na história, causada pela passagem da eletricidade entre os 2 elementos de carbono e fazendo-os incandescer. Manter os 2 elementos a uma distância exata enquanto queimam é algo que um francês chamado Foucault inventou.
Ele o chama de regulador e, basicamente, usa uma pequena variação da corrente enquanto os elementos queimam para fazer funcionar um mecanismo que move os elementos, mantendo-os bem próximos. No teatro, a luz de arco voltaico é a felicidade dos atores. Enquanto isso, Foucault tem outras ideias mais celestiais. O que Foucault cria pode ser descrito como algo cósmico. A primeira versão experimental disso acontece aqui no Panteão, no centro de Paris. E é uma dessas descobertas científicas que nos dão arrepios. Foucault prende uma bola pesada a um longo fio que fica esticado sem torcer. Ele então puxa o fio para um lado e o prende à parede com um barbante. Para garantir que nada influencie o movimento da bola, ele põe fogo no barbante, que queima, se parte e a bola começa a balançar. É aqui que entra o mais surpreendente. Se alinharmos a câmera para que acompanhe o curso da bola e acelerarmos o filme e eu ficar totalmente parado, vocês verão o que Foucault viu. A bola se move no mesmo lugar no espaço inercial independente da Terra. O que vemos aqui é extraordinário. É o que veríamos se estivéssemos olhando a Terra de algum ponto do espaço. Em 1851, quando Foucault criou isto, ele provou que Copérnico estava certo. A Terra tem rotação. Vejam de novo. Eu não disse que é de arrepiar? É a Terra que está girando. Eu disse que é uma ideia cósmica. Se juntarmos o regulador de luz de arco voltaico de Foucault com este pêndulo inercial, podemos fazer uma coisa. Usar isso para auxiliar os olhos dos astrônomos. Coloque-se no lugar do astrônomo observando o espetáculo do céu à noite. Como a Terra se move a 1.600 km por hora, o astrônomo está girando e as estrelas não. Olhe para uma estrela com um telescópio fixo e logo já não haverá mais. Após criar seu famoso pêndulo, Foucault percebe que o truque para observar estrelas é usar um regulador de tempo. Lembre-se da luz de arco voltaico para girar o telescópio no sentido oposto ao da Terra e deixar os corpos celestes no campo de visão. Tempo suficiente para que Foucault possa fazer outra coisa: tirar uma foto. Em 1845, ele obtém a primeira imagem clara do Sol. E 6 anos depois, a coroa solar e estas proeminências que as pessoas pensavam ser ilusões ópticas. A foto de Foucault mostra que são reais. E depois, os primeiros detalhes claros disso. Manchas solares que não são montanhas. Onde estamos? Isto é, na história? Cristais elétricos ajudam Pierre e Marie Curie a descobrir o que eles chamam de rádio. E Langevin usa o cristal para criar sonar que ajuda a salvar navios construídos com técnicas de soldagem, usando acetileno feito com carbono e também trabalhando com luzes de arco voltaico e reguladores de tempo criados por Foucault, cujo pêndulo ajuda a tirar fotos de eclipses solares. A astronomia dá um grande passo. Vejam. Com telescópios móveis, podem-se tirar fotos bem precisas para notar a menor diferença entre uma foto e outra. Sobrepondo as imagens, é fácil notar o que deixamos de ver. Vejam isto de novo. Viram? Com a superexposição da foto, até mesmo as estrelas mais distantes podem ser vistas. E realmente podemos apreciar esse maravilhoso espetáculo. Por falar em espetáculo, é nele que Foucault pôde usar a fotografia.
Bem, esta é a versão 1822 da realidade virtual, o chamado diorama, que é a coqueluche da sociedade parisiense. À esquerda está a visão que a plateia tem. Na cena de primavera, atrás do arco principal, é baixado um gigantesco painel de gás e a iluminação para criar um efeito de neblina em tudo. Ilumine a cena em si e o efeito neblina desaparece e a cena fica nítida. Retirando a iluminação da cena e passando-a para a neve ao fundo, é isto que você vê. A cena pintada na gaze é vista ou não, dependendo da iluminação. Chato, não é? É errado. Na época, para os locais, isto era como um super efeito visual de Hollywood. E tudo graças a um francês que adora a realidade virtual chamado Daguerre. Reconhece o nome? Em 1840, a outra versão de realidade virtual de Daguerre, que Foucault usará na astronomia, é algo que dá câimbras nas pessoas. Elas têm que ficar imóveis por um tempo enorme para aproveitar a outra novidade que virou moda, sua imagem daguerreótipo. A incrível invenção de Daguerre torna-se mania em todo o mundo. Tire de seu estojo uma lâmina de cobre coberta por prata, num ambiente escuro, exponha a cena e aí ouvimos as imortais palavras fotográficas. Não se mova, por favor. E começamos a contar. 1, 2, 3. A revelação da foto é assim. Coloque a lâmina exposta em vapor de iodo para formar iodeto de prata na lâmina. Agora aplique vapor de mercúrio que se liga somente aos pontos atingidos pela luz. Mergulhe a lâmina em hipossulfito para lavar o que não foi mercurizado. Lave tudo com água destilada. E aí está a primeira fotografia do mundo. E ela custa tanto que vem até com moldura. Os ingredientes mágicos que Daguerre utiliza são conhecidos pelos químicos da época. Mercúrio, água destilada, prata, cobre. Mas há um novo produto na mistura, o iodo. Descoberto graças a um acidente recente. Sabemos que o iodo tem boas propriedades para a saúde. Isso é uma ironia, considerando quem o descobriu. Ele matava pessoas. Em 1804, o problema de Napoleão e do sujeito que descobre o iodo é este. A forma de vencer guerras com a pólvora. Ingrediente-chave, o salitre. O problema é que isso é importado e não há importação durante a guerra. Os franceses têm que fazer salitre por conta própria. Tudo bem, salitre é feito de cinzas de madeira, calcário e algo que é muito abundante na França. Fezes. Vigiando um de seus importantes recursos naturais, soldados franceses coletam a matéria-prima para garantir que sua chance de vitória não entre pelo cano. Mas o sujeito que produz a pólvora se depara com um problema. Seu nome é Courtois. Ele é químico e seu problema é este. Ele também precisa de cinza de madeira, certo? Mas toda a madeira está sendo usada para construir navios. Felizmente, há uma alternativa para a cinza de madeira. E Courtois pode continuar a produzir sua pólvora. Um dia, ele precisa limpar os recipientes de trabalho, despeja ácido sulfúrico e percebe um vapor violeta que se condensa. Então descobre o iodo que Daguerre irá usar em suas fotografias. A causa do vapor é algo que Courtois está usando como substituto para a cinza de madeira. De onde? Bem, de qualquer praia. Esta aqui, por exemplo, no norte da Escócia, onde há muito substituto para a cinza de madeira. Veja a nobreza da Escócia. No século XVIII, está cansada de viver em mansões ancestrais sem aquecimento, água corrente ou lavatórios. Nada. Eles preferem a vida bem melhor de Londres. Mas sem dinheiro não dá. Aí a crise da cinza de madeira atinge também a Inglaterra.
Mas olhe a paisagem. Viu alguma árvore? De repente, descobrem que a costa escocesa está cheia de algo que pode ser usado para produzir cinza de madeira. Algas. Para ganhar uma fortuna, basta convencer os pobres famintos e desempregados camponeses que vivem na propriedade a coletar as algas. Isso é fácil, já que a lei da época os impedia de emigrar para a América. Então, eles estão loucos para trabalhar porque a maioria tem dívidas com o dono da terra. Logo, eles estão à beira-mar retirando algas das rochas. São longas algas verdes. Para transformar isso em dinheiro, ou seja, cinza de madeira, é bem simples. Basta queimá-las em covas, colocando pedras em cima para comprimir as cinzas. Ganhar dinheiro com isso é como fazer um bolo, pois o que resta é um bolo de cinzas. Envie os bolos para as fábricas na Inglaterra, onde serão moídos e se tornarão um fino pó chamado potassa, que os escoceses chamam de grana para geleia. Os lucros desta produção são tão grandes que logo alguns nobres escoceses têm dinheiro suficiente para construir mais castelos sem aquecimento, água ou lavatórios, nos quais eles não vão morar, pois agora se divertem gastando o restante dos lucros em Londres. O que você esperava? Esse povo usava saia. Assim, graças às algas, a crise das cinzas acabou. Os fabricantes de pólvora puderam continuar a produzir o salitre. E algo um pouco mais significativo pôde ocorrer. Eu me refiro àquele pequeno evento conhecido como Revolução Industrial, para o qual a potassa é essencial, especialmente para roupas íntimas. No sul da Inglaterra, 3 décadas de temporadas mais quentes resultaram em ótimas colheitas e alimento barato. E há dinheiro para importar um novo tecido chamado algodão. Após tirar sua gordura natural com uma solução de carbonato de potássio, obtém-se um tecido confortável, barato e leve. Isso se alguns problemas de produção forem resolvidos. E são resolvidos por máquinas. É a Revolução Industrial. É uma daquelas cadeias de eventos em que a tecnologia resolve um problema e cria outro que é resolvido e cria outro. A solução cria outro e etc. Problema número 1. Produzir mais deste belo tecido com o mesmo capital. Assim, em 1753, eles automatizam o tear colocando pequenas rodas e prendendo a elas um fio que é puxado para frente e para trás. Esse dispositivo simples dobra a capacidade de produção e o problema número 1 está resolvido. Problema 2. Os fabricantes de fios não os produzem tão rápido que atenda à nova demanda. Então, em 1776, eles automatizam o modo como a lã de algodão é puxada para fazer o fio. O velho problema da produção manual está resolvido e os operários ficaram sem emprego. Assim é o progresso, certo? Problema 3. Eles têm que produzir mais. Em 1771, uma nova máquina de fiação retorce os fios para formar a linha têxtil. Problema 4. O mercado está exigente. As pessoas querem tecidos mais finos para o que eu mencionei antes. Roupas íntimas. Em 1779, alguém resolve a questão de um jeito bem inteligente. Passa o fio grosso entre rolos que giram a diferentes velocidades e o que sai do outro lado é um fio bem mais fino. Linhas mais finas produzem tecidos mais finos. Quinto problema, o real problema. A demanda é excepcional graças às temperaturas mais altas que o habitual. Outro lugar onde a temperatura é alta é a Índia, de onde o algodão vem. Lugares como Madrás, fundada pelos ingleses. Bem, vamos recapitular.
cristais elétricos, sonar, solda, luz de arco voltaico, pêndulos, dioramas, fotografias, iodo, pólvora, cinza de algas e algodão da Índia. Em 1790, o produto é enviado às toneladas para a Inglaterra. Primeiro, são produtos acabados como camisas, usadas pelos ingleses ricos. Mas com todo o maquinário da Revolução Industrial, surge no Reino Unido o comércio popular também. E esta é uma outra história. Isto pode parecer muito pitoresco, mas sabemos que não vai dar conta das linhas de produção, máquinas a vapor e pedidos de compra. Os agricultores indianos não podem garantir uma safra. As embalagens se rompem devido às péssimas estradas locais, as entregas são irregulares e tudo isso leva os fabricantes de têxteis na Inglaterra a arrancar os cabelos, porque o mercado cresce sem parar. O problema pode levar uma pessoa a beber. Mas beber não é uma boa solução. Muito menos nesse calor. Mas em 1793, um americano pobre, Eli Whitney, inventa um descaroçador de algodão. Uma máquina que descaroça automaticamente. Mais ou menos assim. A máquina de Whitney opera 300 vezes mais rápido que um operário. E o preço do algodão americano cai. E quando todos copiam a máquina de Whitney, o tecido fica barato. É o fim da Índia. O algodão americano mais barato alavanca a economia dos estados do sul e expande o plantio de algodão até que nada mais é produzido por lá. O que não ajuda muito a Whitney, que já tinha passado de máquinas a armas e a uma nova ideia francesa de produzir armas com partes intercambiáveis. Então, se uma parte quebra, é só trocar. Essa ideia finalmente faz de Whitney um homem rico, já que ninguém lhe pagou nada por seu descaroçador. Ele estava com dívidas, quase faminto, e o dinheiro veio na hora certa. Vocês sabem onde eu vou chegar. Relógios. Na época, produzir relógios era bem difícil, até que as peças intercambiáveis de Eli Whitney ficaram conhecidas. E, de repente, todos puderam saber a hora certa. Com algumas formas, padrões e medidores, podem-se produzir relógios de madeira baratos com partes intercambiáveis e a produção é em massa. Em 1816, um jovem chamado Chauncey Jerome muda-se para Nova Inglaterra e usa a mesma técnica. Mas, em vez de madeira, ele usa placas de latão e máquinas para produzir os componentes aos milhares. A linha de produção de Jerome resulta no primeiro bem de consumo durável do mundo. E como ele gasta apenas 50 centavos para produzir um relógio e pode vender por um preço 5 vezes maior, Jerome poderá ficar em ótima situação financeira. Esse é um relógio Jerome. Lindo, não? Quase todas as famílias tinham um, o que não é surpresa, pois a fábrica de Chauncey produzia 200 mil deles por ano. E no final de sua vida, ele vendeu milhões deles no mundo, de Londres a Sydney. Ele fica rico, certo? É errado. Chauncey tem muito sucesso, mas quando o mercado recua, ele tem que pedir um enorme empréstimo a um sujeito que havia feito recentemente uma bela fortuna. Mais tarde, quando tal sujeito descobre que Chauncey está usando o dinheiro para pagar dívidas, pede a falência de Jerome e o tempo acaba para ele. Aliás, onde estamos no tempo? Cristais de Smithson, rádio de Curry,
Sonar protegendo navios soldados por acetileno, que leva luzes de arco voltaico e pêndulos para que astrônomos fotografem o céu com daguerreótipos, usando iodo de algas, que são queimadas para a potassa usada no algodão que é processado pela máquina de Whitney, que cria as peças de reparo que não garantem a riqueza de Chauncey Jerome. Falando nisso, o financista que pediu a falência de Jerome é um tipo bem esperto, um homem conhecido por sua malandragem, uma pessoa para quem os altos e baixos do mercado financeiro são um espetáculo de circo. Aliás, o Circo de Três Picadeiros é criado por esse malandro chamado P.T. Barnum, que inicia seus negócios com um show bizarro. Ele encontra um anão de 60 centímetros chamado Tom Polegar e o exibe para a realeza europeia. Mas em 1880 ele lança seu grande sucesso, o maior espetáculo da Terra. Antes, em 1850, Barnum ganhara muito dinheiro como empresário americano da maior estrela da música da época, uma cantora de ópera conhecida como a Rouxinol sueca, Jenny Lind, uma das maiores cantoras de todos os tempos. A turnê de Lind faz tanto sucesso que as pessoas compram ingressos só para comprar ingressos. E tudo é organizado pelo nosso brilhante malandro que fica com uma boa parte. A frase notas musicais ganha um novo significado. Por falar em notas, outro gênio musical muito interessante recebe um pedido de Londres para criar uma ópera para Lind. E ele aceita, porque pedidos do exterior como esse pagam 7 vezes mais do que recebe do La Scala, na Itália. A ópera de Giuseppe Verdi para Lind fez muito sucesso e é chamada I Masnadieri. E se você nunca ouviu falar dela, é porque alguns dizem que, sem Jenny Lind, ela teria sido um fracasso. O fato é que Verdi, às vezes, conseguia vender até o que não valia muito. Não digo que ele não seja um dos maiores gênios da ópera, mas ele tinha a tendência de escrever sobre coisas que, na época, podiam ser consideradas, no mínimo, bem arriscadas. Vou explicar o que acontecia na época e por que Verdi se arriscou. Em 1847, quando Verdi e Lind se conhecem, os austríacos estão ocupando a Itália, certo? E Verdi está escrevendo áreas com refrões como Vida Longa à Itália e um enredo que fala dos israelitas em cativeiro. E áreas sobre a luta pela liberdade. A ópera Joana d'Arc é sobre como se livrar de um povo invasor. Ele camufla essas ideias pondo como cenário a França, Israel e até os Estados Unidos. Mas você teria que ser surdo para não ouvir a mensagem política por trás das letras de Verdi. A única palavra que não está nesse libreto nacionalista de Verdi é capite. Deu para entender? É espantoso que Verdi tenha conseguido encenar suas óperas sem ter sido preso e pudesse receber uma carta em 1869 da Ópera do Cairo, perguntando se poderia criar uma ópera para Sua Excelência. O Khedive do Egito. Aqui está o homem. Ele provavelmente teve 3 razões para esse pedido. Primeira, Verdi é famoso e o Khedive não é. Segunda, este homem, o chefe do Khedive, o sultão turco Abdul Aziz, tem o Khedive sob controle e este quer se livrar disso. Além disso, o Khedive está decidido a provar que o Egito não é um país de terceira categoria, o que era um fato na época. O pedido a Verdi é: faça algo egípcio e nacionalista, uma especialidade de Verdi. O pagamento será na base do pegue a minha carteira e fique à vontade.
Verdi corresponde criando uma das óperas de maior sucesso já escritas. Aida. Infelizmente, Verdi a entrega tarde demais para a terceira razão do pedido do Khedive, que é celebrar a inauguração de outro grande espetáculo egípcio, o Canal de Suez. Quando é aberto em 1869, é a nona maravilha do mundo. Ele reduz em 6 semanas o tempo de viagem do Ocidente ao Oriente, evitando a volta pela África, e coloca Thomas Cook em nossa história. Cook é um dos desconhecidos que vem para a abertura do canal. Príncipes e embaixadores são convidados especiais, mas gente como Cook tem que pagar para ver, e ele passa um dia na ilha de Malta antes de chegar. Pouco tempo depois, a Thomas Cook Limited começa a operar no turismo como faz até hoje. E ela abre uma filial aqui em Malta. E um dos passeios que oferece, claro, é o Egito. E a visita ao canal, que, como nona maravilha do mundo, vale o preço da passagem. Vou mostrar o que você iria ver. Aqui está, a mais alta tecnologia da época. São 160 quilômetros, partindo de uma aldeia desconhecida que se torna Port Said, depois passa pelo deserto, criando lagos no caminho. Então nasce uma cidade cujo nome homenageia o Khedive, Ismaília. Depois vem uma passagem estreita e, finalmente, chega ao Mar Vermelho. Foram 25 mil trabalhadores e 10 anos para construí-lo. O canal deixa o Egito tão endividado que o Khedive tem que vender uma parte dele. Muitos portos são construídos, além de muitos faróis. Eles até constroem outro canal até o rio Nilo para trazer a água potável aos operários. Mas há um fato sobre o canal. Ele, sem dúvida, é uma das maiores ideias da história. Mas a pergunta que fica é: ideia de quem? O engenheiro francês que o criou é um tal de Ferdinand de Lesseps e disputa a paternidade da ideia com outro engenheiro. E seu herói é outro possível pai do canal, que, por coincidência, tem 2 irmãos em Malta. Essa terceira pessoa diz que inventou o canal. O nome é Henri Saint-Simon. No mínimo, uma pessoa bem curiosa. Um dia, Saint-Simon atira em sua própria cabeça 6 vezes e sobrevive. Aí ele inventa uma versão do catolicismo apenas para comerciantes e depois cria uma nova versão científica da história. Bem, o secretário de Saint-Simon, um tal de Auguste Comte, outro maluco, e prometo que é o último, considera Saint-Simon um grande gênio, o guru dos gurus, o que nos lembra a Índia. Auguste Comte jamais esteve na Índia. Ele casou-se com uma prostituta e viveu infeliz para sempre. Mas a Índia ilustra muito bem as ideias de Comte. Pelo menos eu acho. Vejamos sua grande contribuição à ciência. Comte seguia a visão científica da história de Saint-Simon. Vejam os museus, ele dizia. Mas não temos que fazer isso, pois o que Comte dizia está por toda parte na Índia. E vemos que a humanidade passou por 3 estágios históricos. Para começar, tivemos o estágio teológico, com deuses e espíritos e outras coisas sobrenaturais, diz Comte. É o primeiro dos 3 estágios de desenvolvimento. O segundo ele chama de estágio metafísico, um estágio semiteológico, quando as pessoas descobrem como usar as forças básicas da natureza, como força a vapor, gravidade, eletricidade ou magnetismo, como se fossem deuses que apertam os botões certos. Finalmente, diz Comte, chegamos ao estágio científico. Sem besteiras, duendes ou divindades ditando as leis da natureza, apenas a observação científica racional de como as partes do mundo se encaixam.
O fato é que, no estágio teológico do desenvolvimento, não há como ser científico. Não há instrumentos que possamos chamar de instrumentos. E como ninguém acredita na investigação das leis naturais, elas não são investigadas. No estágio metafísico da força a vapor e similares, não há ciência para se descobrir o que são realmente as misteriosas forças da natureza. Então, as coisas ficam nas mãos de Deus. Na grande jornada da humanidade, diz Comte, tudo o que podemos dizer é que as pessoas veem as coisas de formas distintas em épocas distintas. Ele completa o argumento assim. A ciência definitiva tem que ser aquela que olha a visão particular que cada indivíduo tem e como todas essas visões se agregam no modo como uma sociedade opera em sua época. Assim, a grande ciência tem que ser aquela do comportamento humano que Comte inventa e chama de sociologia. Ao analisar como uma pessoa se comporta, temos apenas a nossa visão do mundo. E isso depende do nosso ponto de vista. Não há o absoluto. Por falar em absoluto, o budismo prega isso. Nada é absoluto. Não há centro do universo. Nada, a não ser o nada. O budismo é atraente para alguém que segue Comte, porque o budismo representa um ponto de vista que mais ou menos diz que não há pontos de vista. A pessoa que transforma isso em ciência é professor de física na Universidade de Viena, em 1895. Ernst Mach, famoso por suas palestras científicas. Uma delas é sobre algo que tem certa relação com nossa história, a natureza acidental das descobertas. Veja, Mach leva as ideias de Comte a uma conclusão lógica. Primeiro, Mach examina a visão do mundo de um modo sensorial, girando pessoas com os olhos vendados e vendo como isso as afeta. Depois, ele decide examinar algo maior, nossa visão do universo. Por exemplo, a maçã de Newton. Vamos, solte a maçã, certo? Tudo bem, lá vai. Caindo. Exceto pelo fato de que a Terra gira ao viajar pelo espaço, a maçã em queda realmente segue este caminho, a menos que o sistema solar modifique sua trajetória viajando pelo espaço, o que mudará a trajetória da maçã. Mas se a galáxia está girando, então a maçã também gira, a menos que esta parte do cosmo vá nesta direção e, nesse caso, a maçã reage assim. Mas o universo se expande e se contrai. Assim, a menos que tenhamos um ponto de referência, não podemos dizer que a maçã está caindo. Não podemos dizer nada. Esta é a conexão budista. Sem uma referência, o que temos é um efeito local que não serve para ninguém. Certamente não para os cientistas teimosos. Mach, então, cria uma visão de como ver, que alguém chama de princípio Mach. Ele diz que tudo no cosmo é mutuamente afetado. Isso quer dizer que todos os eventos são relativos. Você já deve ter adivinhado de quem estou falando. O cientista mais famoso de todos que escreveu o obituário de Mach e diz que todos os físicos se alimentam nas ideias de Mach. É quem reúne toda essa filosofia, ciência e história de quem estou falando em uma ideia que, de certa forma, engloba a totalidade do que há no universo sob uma luz inteiramente nova. Ele, Albert Einstein. E relatividade é seu negócio. Einstein diz: se tudo no universo se afeta mutuamente, então isso deve incluir realmente tudo, até mesmo a luz. Einstein diz que a luz é afetada pela gravidade. Só há uma forma de checar isso. E em 29 de maio de 1919, eles checam. Com isto. Um eclipse. Aqui está parte da trilha e aqui está a trilha total do eclipse.
Aqui na Ilha dos Príncipes, o momento do eclipse total foi fotografado quando as estrelas ficam visíveis por causa da escuridão. Antes, as mesmas estrelas foram fotografadas quando não havia sol. Vejam, aqui estão duas, mostradas em preto para facilitar a leitura. Aqui entra aquele pequeno detalhe que, às vezes, pode mudar o curso da história. A foto tirada na ilha é esta. Lembre-se, é preto no branco. O Sol em eclipse e aqui estão as duas estrelas. Como tudo é tão pequeno, ampliamos as imagens 300 vezes e temos este resultado. Aqui está uma das estrelas quando o Sol não estava nessa parte do céu. E aqui está a mesma estrela quando o Sol estava lá. Vejam a pequena alteração. Nas fotos do eclipse, a luz da estrela passa ao lado do Sol e é curvada pela gravidade do Sol. A posição da estrela parece mudar. Graças a essa minúscula alteração, o mundo científico mudou. Bem, é isso. Graças ao Smithsonian e ao sonar, à solda, cinza de algas, partes intercambiáveis para relógios, o mundo da ópera, gurus e a teoria de Einstein sobre o efeito da gravidade, passamos da luz do conhecimento ao conhecimento da luz. E por isso hoje temos o universo de Einstein e não o universo de Newton. Por isso, solte a maçã. Versão brasileira, Helicon, São Paulo. Você está